Nós já tivemos momentos gostosos aqui, de louvor a Deus, de ofertório, de comunhão, mas este é um momento especial. Até aqui nós falamos com Deus. Agora, na leitura e na exposição da palavra, Deus fala conosco. Querido Deus, em nome de Jesus, viemos aqui para agradar-te, para louvar-te, mas nós dependemos do Senhor e queremos ser alimentados da palavra, do Espírito, do Senhor mesmo. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor agora fale a cada coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Talvez você saindo da sua casa, se preparando, pegando, quem sabe, o elevador, o ônibus ou o carro, alguém viu você todo elegante, todo bem arrumadinho, e tenha pensado, onde será que esse pessoal vai? E se perguntasse para você, onde você está indo? Você certamente diria, estou indo na igreja. E muitos ficariam admirados. Igreja em pleno domingo, que é tão bom estar descansando? Na igreja, instituída por Jesus. Quando que nasceu a igreja? A nossa mensagem está baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Versículo 9. Partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem. E versículo 12, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? E a seguir, Pedro faz um discurso, explicando o que aconteceu. E ao final do discurso, os ouvintes fazem uma pergunta, versículo 37. E o que faremos agora, irmãos? 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 47.
E acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E assim nasce a igreja neotestamentária. A palavra igreja, ela deriva do grego eclesia, que é uma preposição que quer dizer fora, e o verbo kalel, que quer dizer chamar. Literalmente significa a reunião, a assembleia, o ajuntamento de todas as pessoas que foram chamadas do mundo para o reino de Deus. Assim, a igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo, para a igreja, da incredulidade para a fé em Cristo Jesus. Portanto, nós cremos que está reunida nesta manhã aqueles que foi colocado no seu coração a fé em Cristo Jesus. Por quem que a igreja então é formada? No Antigo Testamento ela era formada pela congregação judaica. No Novo Testamento, então, como já dissemos, é formada por todos aqueles que recebem a nova vida através de Jesus Cristo. Refere-se a todos os cristãos, independentemente da denominação, da localização ou da época. É impossível, entretanto, reunir todos os cristãos em um só lugar. Por isso, reúnem-se em várias igrejas locais. Nem todas as igrejas são iguais no seu aspecto. Tem a questão, por exemplo, litúrgica. Não tem uma forma litúrgica que a gente diz, esta é a forma litúrgica bíblica. Não deixou um boletim impresso para nós. Mas tem o povo de Deus adorando. A adoração tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Ela pode ser expressada de maneiras diferentes. Tem alguns irmãos que gostam de uma liturgia mais aberta, cânticos mais animados, mais espontâneos. Outros gostam de uma liturgia mais estudada, mais elaborada, mais preparada. E às vezes a gente fica perguntando, por que não temos uma igreja só, uma liturgia só? Todas da mesma maneira, porque Deus que nos criou, Ele coloca em cada um de nós um sentimento, respeita, e tem alguns irmãos que gostam daquela liturgia mais movimentada, levanta a mão, bate palma, canta alto, louvado seja Deus. Outros têm o seu próprio temperamento, gosta de um culto mais litúrgico, mais preparado, mais silencioso. Louvado seja Deus, desde que nós o façamos de coração. Então nós vamos encontrar, provavelmente nesta mesma manhã, igrejas de Jesus Cristo espalhadas por todo este mundo, com liturgias diferentes, mas todas louvando o único e verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a questão doutrinária. O que é essencial numa igreja? E eu digo que há pelo menos duas que nós entendemos biblicamente, mas eu destaco uma terceira. A primeira, a igreja de Jesus Cristo, precisa ter como doutrina Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Este é um ponto básico.
o centro do nosso culto, a pessoa central da igreja, o único a quem servimos e reverenciamos é Jesus Cristo e nem um outro mais. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando vamos pensar, quando vamos buscar uma igreja, tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? O segundo lugar é a Bíblia como única regra de fé e prática, que prega fielmente o Evangelho. Por isso é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, o Evangelho, para que nós saibamos discernir uma pregação, se ela é fiel à palavra de Deus. E isto é importante, queridos, porque nós vivemos numa época que eu creio que é o tempo maior onde se foi apresentado tantos pregadores, tantos programas de televisão, de rádio e gente pregando, sendo que em muitas das pregações eu tenho dificuldade de entender e de aceitar, porque não tem a palavra de Deus. E muitas coisas ensinadas, e muitos credos obedecendo, sem que esteja realmente firmada a palavra de Deus. Vou dar apenas um exemplo. Algum tempo atrás eu estava viajando, voltando de São Paulo para Campinas, e já era tarde da noite, eu estava com o meu filho no carro, e eu liguei o rádio e estava ouvindo uma pregação. E no meio da pregação o pregador dizia o seguinte, já era tarde, já era madrugada, e o pregador dizia o seguinte: este é o melhor horário que você tem para você orar, porque neste horário as pessoas normalmente estão dormindo, então Deus está mais disponível para te ouvir. Eu desliguei na hora, e até pedi perdão para Deus, porque o meu Deus e o seu Deus não tem horário, Ele não dorme. E Ele está sempre com um canal aberto, disponível, em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quando nós chegamos a Ele, em nome de Jesus Cristo, Ele está sempre pronto, disponível. Aliás, Ele nos chama, Ele quer que nós estejamos falando com Ele. Não devemos perder essa oportunidade. Por isso, queridos, a palavra de Deus, leia, estude, conheça, para você saber discernir quando realmente é uma igreja de Jesus e quando não é, embora tenha o nome de uma igreja cristã evangélica. Mas tem um outro aspecto que eu sempre oriento também. É importante que nós conheçamos o pastor, a liderança. Eu quero dizer que às vezes eu tenho um certo acanhamento, até constrangimento, diante de alguns ambientes, de me apresentar como pastor. Eu me alegro, eu tenho prazer, é a minha vida ser pastor, mas em algumas circunstâncias eu acabo me apresentando como advogado. Por quê? Porque, infelizmente, muitos têm se levantado como pastor, como pregador, que escandaliza o nome de Jesus, e esse nome tão honrado, este privilégio de ser pastor. Então é importante que se conheça quem é o líder da sua igreja. Marque uma audiência com ele, saiba como que ele vive, porque estar aqui no púlpito é muito fácil de falar, mas precisamos saber mais do que ele prega, se ele vive o que ele prega, e se ele prega o que ele vive. Por que a igreja existe? Para que a igreja existe? Por que nos reunimos? Qual a missão da igreja? Qual o propósito? Qual a importância? Os cristãos juntam-se em igrejas locais, em primeiro lugar, para adorar a Deus. Essa é a primeira motivação.
nos reunimos para honrar a Deus através dos louvores, através dos testemunhos. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Eu, você, cada um de nós fomos feitos com este objetivo de honrar, de glorificar a Deus. E se Deus não for honrado neste ajuntamento, pode ser qualquer outra coisa, menos culto. Culto a Deus é para honrá-lo, para exaltar o nome santo, bendito e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos também aqui para aprender mais sobre Deus e crescer espiritualmente, através das pregações, através de estudos bíblicos, através de louvores. Não se trata apenas de adquirir conhecimento. Quando Jesus mandou fazer discípulos, Ele disse que deveríamos ensinar a guardar. Nos reunimos para aprender e aprendendo crescer obedecendo e praticando, de tal forma que não há diferença no nosso viver, quando nós estamos aqui, quando nós estamos no trabalho, quando estamos na família, porque nos reunimos, aprendemos, crescemos e vamos viver no nosso dia a dia aquilo que aprendemos, vamos viver como o Senhor Jesus nos ensinou. A igreja é a fonte do crescimento espiritual. Nos reunimos também para que haja um encorajamento mútuo, através da comunhão, através das orações, através do cuidado mútuo. Há algumas outras analogias da igreja. Uma delas é o corpo humano, que simboliza o relacionamento entre Cristo, a cabeça, entre Cristo, o cabeça, e a igreja de Jesus, que é o corpo. Cada membro, eu, você, aliás, cada um, tem uma função. Mesmo os membros que não aparecem, não estão à frente, têm uma função de destaque, que agrada o coração de Deus. Ao chegar aqui, eu fui recebido por um irmão que estava lá na porta, me ajudou a estacionar o carro, talvez esteja até lá cuidando dos carros. O trabalho dele, ele faz como quem faz para o Senhor. E é tão importante aos olhos de Deus, como quem está ocupando este púlpito ou quem está cantando no coral. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, que somos nós. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E o versículo 16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Então, queridos, nós encontramos que Deus nos chamou, nos coloca numa assembleia, numa igreja, e cada um de nós tem um dom, e Ele espera de cada um de nós o desempenho dessa função, desse trabalho. Não tem distinção de mais importante, de menos importante. Todos nós somos chamados. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas vai ajudar-nos a entender. Conta-se que, uma ocasião, o olho enfraqueceu na sua visão. Ele não conseguia mais enxergar direito. Ele não conseguia mais ver as coisas nitidamente. Foi ao oftalmologista, receitou a lente, o óculos, precisava colocar, mas ele procurou a dona Orelha e falou: olha, eu vou precisar dos seus préstimos, eu vou precisar usar o óculos e eu vou precisar encaixar em você. Ele disse: não, problema seu se você não enxerga bem. Não vou carregar esse peso que não é meu. Aí procurou também o seu nariz e falou: olha, eu vou precisar de óculos, vou precisar da sua ajuda, vou precisar apoiar no seu nariz, eu vou precisar apoiar em você. Ele disse: não, eu não vou carregar isso. Eu não vou poder carregar isso. E ninguém aceitou a ajudar o seu olho. E saiu, tropeçou, porque não enxergou direito, caiu, e o primeiro que foi para o chão foi o nariz, quebrou. Virou de lado, também machucou a orelha. Podiam ter se protegido se tivesse ajudado o seu olho. Nós nos protegemos quando nós nos reunimos, fazemos a nossa função, ajudamos, cuidamos, protegemos uns aos outros. Mas continuando na palavra de Deus, em Efésios 2,19, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Salmo 68:6 diz assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, faz com que vivamos em família. E este deve ser um ambiente gostoso. Não é um lugar aonde nós chegamos, assentamos-nos, terminado o culto, cada um parte para a sua vida. Nós temos a preocupação, e é uma delícia estar em família. É a primeira vez que eu prego aqui num culto de domingo, já estive celebrando casamento, mas num domingo, e a grande maioria não conhecia. Cheguei ali no coral, me apresentaram, me acolheram com tanto carinho, com tanto amor, contamos algumas experiências, como se conhecêssemos há tanto tempo. Exceto o café de ontem à tarde, no encontro de casais, nunca tinha tomado um café com o pastor, mas nos encontramos e nos abraçamos. Permitam-me mais uma experiência, mais uma história, eu gosto de ilustrar, porque vai chamando a atenção. Eu sou filho de uma cidade muito pequena, chamada Cândido Mota. Não adianta procurar no mapa, se bem que ontem, quando eu citei a minha cidade, teve uma irmã que disse que conhecia. E não tinha pastor residente. O pastor vinha de Assis.
E então, durante o mês, vinham pregadores de Assis para pregar em Cândido Mota. E uma ocasião veio uma senhora, já de uma certa idade, trouxe a netinha e fez toda aquela recomendação que mães, pais, avós fazem para as crianças quando vão na casa de alguém, porque antes do culto eles ficariam na casa de papai. Faz todas aquelas recomendações que não adianta nada, mas faz. Olha, nós vamos na casa de fulano. Você não vai pedir nada, não vai pedir para comer, não vai pedir para beber. E reza toda aquela ladainha. Chegou em casa, a primeira coisa que a menininha fez foi: vovó, eu estou com uma fome. E a vovó disse: mas filha, a vovó não falou para você não pedir nada na casa dos outros? Mas vovó, eles não são crentes, eles não são irmãos em Cristo? O que aquela menina entendeu? Somos irmãos, estamos em casa. Somos irmãos, somos família. Somos irmãos, nos amamos. E isto, queridos, mesmo quando a gente vem pela primeira vez, aquele abraço, aquele cumprimento, aquela saudação calorosa. Rick Warren, ele escreve num dos seus livros, dizendo que a pessoa, antes de ouvir a mensagem, quando ela vai a uma igreja, ela já decidiu se ela volta ou não, dependendo da forma que ela foi recebida. Portanto, independentemente do trabalho da diaconia, cada um de nós recebemos, abraçamos, saudamos, porque todos nós vivemos no mundo de tanta gente, mas carentes de um abraço, de uma saudação, de um amor. E a igreja tem essa função, essa missão, esse ministério de acolher bem uns aos outros. A comunhão da igreja nos protege. Nós vivemos num tempo que muitos não dão importância à igreja. Muitos afirmam que podem ser igreja sozinhos, que não precisam participar de cultos. São pensamentos equivocados, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. O número de desigrejados tem crescido, bem como daqueles que se dizem evangélicos, mas que aparecem de vez em quando. E tem aquela velha ilustração, que se você tira uma brasa da fogueira e isolá-la, ela irá apagar. Se você vem à comunhão, à igreja, você vai ser incentivado a ler a Bíblia, a orar, a cantar, mas se você afasta, com o tempo você vai deixando também a prática da leitura da palavra, da oração, e os seus cânticos tornam-se outros no lugar dos cânticos de louvor a Deus. Por meio da igreja, o reino de Deus tem se manifestado e muitos têm encontrado o amor de Deus. Quando convidamos alguém que não conhece ainda Jesus, vem, ouve uma palavra, conhecem a Jesus, aceitam a Jesus e têm a sua vida transformada. Existem também aqueles que vão em várias igrejas, não sendo membro de nenhuma, não criam raiz, não têm e não querem ter compromissos. Vivemos nesta época de que as pessoas não querem compromissos, mas seguir a Jesus implica em compromisso com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Se Deus tem trazido você aqui, Deus tem te colocado aqui,
e isto implica num compromisso com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Na igreja nós somos pastoreados, cuidados, alimentados e edificados através da pregação, do ensino, das orações, da comunhão e do cuidado pastoral. Ele te conhece, ele sabe das suas dificuldades, ele busca auxílio, ele ora por você. E eu vou dizer até algo muito particular e pessoal. Eu tenho o hábito de acordar bem cedinho para orar e oro pela igreja. E eu não consigo lembrar o nome de todos, mas eu visualizo, e cada um de nós normalmente tem o hábito de sentar-se naquele lugar de sempre, e eu vou percorrendo no meu pensamento aqueles lugares, e eu vou me lembrando, ali senta-se fulano, oro por aquele. Ali senta-se ciclano, e eu oro por ele. Beltrano, e eu oro por ele. De tal forma que o pastor está aqui à frente, e ele está olhando, e na hora da sua oração, ele vai lembrar de você, muito especialmente, onde você está. Ele vai te conhecer, ele vai saber. Nós precisamos dos irmãos para crescer e para permanecer na fé. Nós precisamos da igreja para sustento da nossa família. Permanecer na fé. Quando nós estamos envolvidos, temos comunhão. Alguém passa por um momento de esfriamento espiritual, tem a irmandade, tem o pastor, irmão, tudo bem? Irmão, o que está acontecendo? Tenho sentido a sua falta. E é tão gostoso quando alguém diz que sente a nossa falta. Precisamos da igreja para sustentar a nossa família. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, na vida da minha família. Louvo a Deus. Foram criados meus 2 filhos nos caminhos do Senhor, na igreja de Jesus Cristo. É na igreja de Jesus Cristo que o meu filho, dos 2, um é casado, encontrou a sua esposa, está me ouvindo agora lá na sua casa, cuidando da minha esposa. Então foi na igreja que eles se conheceram, que eles se encontraram, que desenvolveram-se espiritualmente e que louvam a Deus até hoje. Eu louvo a Deus. Uma das coisas muito difíceis é educar filhos, e a igreja pode ajudar você na educação, na formação, na criação dos seus filhos. A primeira responsabilidade é sua, papai e mamãe, mas a igreja nos presta um grande auxílio nessa área. Eu louvo a Deus, porque hoje eu já vejo também minhas netinhas na igreja de Jesus Cristo, e hoje mesmo as crianças têm uma série de atividades e compromissos, mas sabem que, cansadas como estejam, domingo é o dia de reunir-se com os irmãos e desde cedo aprendendo de Jesus. Vale a pena investir no relacionamento com a igreja. Nela nós estabelecemos relacionamentos significativos de amizade, em que um incentiva o outro a não desistir. Fica firme, irmão, irmã. E juntos nós avançamos no crescimento, no conhecimento de Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade de amor, um presente de Deus para nos ajudar em nossa caminhada diária. Nela nós somos protegidos. A igreja é um lugar da manifestação da bênção de Deus. O Salmo 133 diz assim: como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós nos reunimos entre irmãos na igreja de Jesus, ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Meu irmão e minha irmã,
Eu não sei como que você veio para cá. Talvez você tenha vindo até por um mero costume. Talvez você tenha vindo para cá quase que arrastado. Quem sabe você tenha até chorado no meio do caminho de tantas lutas e dificuldades que você está passando. Mas olhem para mim, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, porque a promessa de Deus é que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se você está aqui é porque Deus te trouxe, porque Ele tem algo para a sua vida nesta manhã. Deus tem algo especial e Ele vai fazer com que você saia daqui, crendo que não sai sozinho. Após a bênção apostólica não acontece que Deus fica e você sai. Deus vai sair com você. Deus vai alegrar o seu coração. Deus vai abençoar e vai dar a certeza de que você não está sozinho e que Ele tem a bênção que você precisa, porque Ele é o abençoador. Louvado seja Deus pela Igreja de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por você fazer parte dessa igreja. Louvado seja Deus por você estar aqui. E eu quero terminar orando por você. Como eu disse, eu não sei como você veio, mas eu creio que você vai sair abençoado. E eu quero mais uma vez, eu não vou pedir para ninguém vir à frente, mas se você está precisando de uma bênção especial, da manifestação de Deus na sua vida, seja qual for o problema, Deus é maior do que todos. Eu quero convidar você a crer, a colocar a mão no seu coração, dizer para Deus onde dói, qual é a dificuldade, dizer que você crê e que você sabe que Ele vai cuidar de você. Você pode fazer isso mesmo no seu lugar. Se você sentir vontade de ficar em pé, você pode ficar em pé ou assentado. Nossa posição é o que menos importa. O mais importante é que nós creiamos que o Deus que está aqui é o Todo-Poderoso e tem a bênção que você precisa. Se você sentir vontade, fica em pé ou põe a mão no seu coração e eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus, quero mais uma vez te agradecer, ó Deus, por poder estar aqui, ouvir a Tua palavra. Quem sabe alguém veio assim, com tantas lutas e tantas dificuldades, mas aqui o Senhor está, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. O Senhor conhece o coração de cada irmão e de cada irmã. Tu sabes a dificuldade, a luta que cada um está enfrentando. E eu quero te pedir, ó Deus, que Tu os abençoes, de tal forma que saiam daqui felizes, sorridentes, crendo que o Senhor os ama, que o Senhor os abençoará, que o Senhor os sustentará. Manifesta-se, ó Deus, na vida de cada um, agora mesmo, que eles sintam a presença gostosa do Altíssimo na vida deles. Faz isto, Senhor, e que o dia seja gostoso, a vida seja gostosa, e eles sintam sempre o prazer de estar na Tua casa, louvando-Te e bendizendo-Te, pois Tu és o único que merece o nosso louvor e é o Todo-Poderoso. Nós oramos, entregamos e abençoamos esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.